Nesses últimos dias viralizou um vídeo de um repórter paranaense, que cantou uma música da Xuxa, uma paródia, né, da música da Xuxa, celebrando a execução de 3 criminosos pela Polícia Militar do Paraná. E muitas outras coisas, na verdade. Ele falou uma série de absurdos ali dentro e eu quero analisar esse vídeo com vocês, porque ele foi demitido hoje. Ele foi demitido pela Bandeirantes porque considerou o comportamento dele inaceitável. Antes disso, antes de analisarmos essa história, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, desse modo você vai ser notificado de vídeos novos aqui. E também confira na Amazon, na pré-venda, meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre ética do debate, como se portar melhor no debate e melhorar assim a qualidade do debate público, mas também sobre falácias lógicas, erros argumentativos que são cometidos por equívoco ou de maneira mal intencionada. Então vá lá, confira. Até onde eu perceba, é um dos mais completos livros sobre o assunto, falácias lógicas, no Brasil. Então, vai lá. Então tá, qual é a história aqui envolvendo esse repórter? Eu vou pôr para vocês aqui primeiro o vídeo dele, pra gente poder se enojar juntos e depois pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá, vamos pôr aqui, jornalista do Brasil Urgente, do Paraná, falando sobre isso. Vamos ver. Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. 3 bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a Rocan chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. A polícia não dá brecha. E é claro, é para glorificar de pé. Palmas, parabéns, choque. Parabéns, Rocan, os Cavaleiros de Aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal. E, é claro, cidadão de bem com a integridade física zelada. Nessa situação, os 3 criminosos saíram para meter bronca aqui na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu. Foram assaltar uma residência, fizeram uma cidadã de bem refém, só não contavam que a Polícia Militar já estava de olho. Choque, Rocan na área, teve até P2, o serviço velado ali da Polícia Militar. Os criminosos tentaram a sorte e, é claro, levaram o azar. Vamos supor que eles morreram de Covid, a variante 556, 9mm. Agora o Satanás está recebendo esses criminosos. Esses não assaltam mais. Foram para o rabecão do IML e foram levados até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu. Parabéns, Polícia Militar do Estado do Paraná, defendendo. Primeira pergunta é se você consegue adivinhar em quem essa pessoa votou, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Em quem esse cara, em quem esse repórter votou? Adivinha aí. Provavelmente, né? Provavelmente um eleitor da abominação. Aqui são muitos aspectos para serem analisados e muitas coisas problemáticas e horrendas, né? A primeira delas, ele pegar uma música infantil da Xuxa e transformar numa paródia para glorificar a execução policial de suspeitos ou de criminosos ou de pessoas pegas em flagrante. Então isso aqui já é para começar, né, sabe, entra de sola já. Uma música infantil transformada em apologia à execução policial. Primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com o papel que esse tipo de jornalismo, né, esse tipo de imprensa policial exerce no imaginário coletivo, de modo a criar uma noção de que o melhor procedimento para enfrentar o crime é a execução de criminosos. Então, assim, a gente tem visto isso desde muito tempo, desde décadas, na verdade, né? Não é de hoje que você tem esses programas policiais passando em horário de almoço para as pessoas. Eu me recordo, o Paraná é um celeiro conhecido desse tipo de comunicador, né? Tinha o Alborguete, o Ratinha Paranaense, então criou vários nomes aí de figuras que se destacam por apologia da violência policial. Primeiro você tem uma dessensibilização da população, de modo que você vai jogando todos os dias crimes e crimes mais bárbaros, de modo que a população está no estado de receio permanente, de medo permanente, ao mesmo tempo em que está no estado de aceitação de que a resposta para a violência é mais violência. E aí a gente retorna, inclusive, a retórica do Bolsonaro, né, de que não tem como enfrentar bandido com flores, que tem que descer cacete mesmo, tem que descer violência. Você tem uma visão quase primitiva de justiça, que é a lei de talião, que é olho por olho, dente por dente. Se cometer um crime, vai ser esquartejado, vai ser apedrejado em praça pública, vai ser, sabe, triturado, vai ser executado. E aí, a segunda questão que a gente pode levantar, né, é se certos crimes, como furtos, por exemplo, ou como assaltos, inclusive, deveriam ser punidos com execução, que é esse caso, né? Parece na cabeça desse repórter, de muita gente, que um criminoso que assalte um banco, por exemplo, ou que assalte um cidadão, mereça ser executado, mereça ser morto. É como se fosse uma punição desproporcional ao crime cometido. E mesmo se houvesse um crime bárbaro também,
que tipo de punição deveria ser aplicada e se uma punição bárbara é uma resposta para um crime bárbaro. Que tipo de resposta tem que ser dada. Aqui a gente entra numa outra esfera também, que são questões legais de como punir ou de como recuperar um criminoso. E aí, na cabeça de um repórter como esse, um assaltante tem que ser morto pela polícia. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação à operação policial, porque eu não sei. Não sei se houve troca de tiros, não sei se os bandidos reagiram, não sei se, sabe, a polícia defendeu e acabou executando os bandidos. Não sei, realmente não sei. Mas o fato é que existe uma mentalidade de que a resposta tem que ser sempre violenta, de que não é possível recuperar um criminoso, de que não é possível evitar que alguém entre no crime. E aqui passa por muitos programas sociais, inclusive, né? Aqui passa por etapas que são prévias a repressão, que são etapas de prevenção, são etapas de construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, na qual as pessoas têm oportunidade e não vejam uma saída na criminalidade. E não vejam que a resposta é trabalhar para o tráfico, que não vejam que a resposta é roubar alguém, que vejam que a resposta é ter uma vida socialmente ativa e contribuindo para as demais pessoas e para a sociedade. Então isso passa por um esforço que é coletivo, mas também é muito grande, porque isso transforma toda a sociedade. Não é apenas você pegar no fim da cadeia e matar alguém. E o outro aspecto tem a ver com direitos humanos. Também fala de uma noção na qual as pessoas têm direito de não serem mortas, de não serem torturadas, de não serem privadas de liberdade sem um julgamento justo, e uma série de direitos, uma série de noções universais que nos dariam um senso de dignidade humana do que nós somos, que valeria para todos nós. Valeria para o policial, valeria para o criminoso, valeria para a pessoa que não fez nada, uma pessoa inocente, valeria para todos nós. E essa noção de direitos humanos deveria nortear também as relações numa sociedade, inclusive a brasileira, né, que é bastante violenta. Então, esses aspectos iniciais. O outro aspecto que vale mencionar é a noção desse repórter, essa noção simplória de bem versus mal, de que um policial é bom, de que o policial é um representante do bem, enquanto que o criminoso é mal, é um representante da maldade. E isso é muito simplório por várias razões, porque que passa pela noção de que cumprir a lei te torna uma pessoa boa. Primeira pergunta, cumprir a lei, respeitar a lei, te torna uma pessoa boa? Porque se isso for um parâmetro de avaliação, a gente tem que pensar que, por exemplo, Brasil, Império, com leis escravagistas, com leis que permitiam com que pessoas possuíssem a propriedade de outra pessoa. Essas pessoas que seguiam a lei, estavam respeitando a lei, essas pessoas eram boas ou eram más? Primeiro que essa divisão entre bem e mal já é muito problemática por muitos aspectos, mas pense na questão legal. Ou vamos pensar em outra questão, né? Alguém que sonega imposto, ou seja, está violando a lei. Essa pessoa é boa ou é má? Essa pessoa que sonega imposto merece ser executada pela polícia também? Será que esse repórter aqui, se fosse um caso de empresários, lá no Paraná, empresários de Foz do Iguaçu, sonegadores de impostos, se fossem executados pela polícia, será que esse repórter estaria celebrando essa execução de empresários? Talvez não. Provavelmente não. Provavelmente estaria indignado porque a polícia abusou das suas atribuições. Porque esse tipo de celebração da violência policial, esse tipo de celebração da brutalidade, é porque esse tipo de ato não se volta contra a elite, não se volta contra a classe média, se volta contra, geralmente, os mais pobres. Então, é o tipo de violência que é legitimada porque ataca um segmento do qual não pertence repórter e que talvez envolva crimes que a classe social dele não comete. Talvez se fosse um usuário de droga da classe social dele, um amigo dele cheirando cocaína e que a polícia vai lá e pega e ele, sei lá, reage e é morto, talvez ele não curtisse muito o exagero policial, o abuso policial. Então a gente fala aqui de aceitação de certos atos de brutalidade contra um segmento específico da sociedade, do qual o repórter não faz parte. E aqui a questão de bem versus mal ela é complexa porque entra na esfera da filosofia, entra na esfera de um campo chamado ética, que tem muitas noções sobre o que é bem e mal, às vezes nem sequer aborda essa questão, porque é muito mais difícil elaborar o que é isso, a virtude, ou a justiça, ou a correção, e simplesmente, como eu falei, é uma noção totalmente simplória e que reflete o modo como uma grande parte da sociedade brasileira interpreta essas questões. Talvez por uma influência direta da mídia, ou das religiões também, que faz distinção entre bem versus mal através de um código de conduta, né? Basta pensar na Bíblia, basta pensar no Velho Testamento, que você tem lá os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, você é bom. Se você não cumprir, você é pecador e merece pro inferno, talvez. Então, assim, há uma noção de cumprimento de regras, você é bom porque cumpre regras que Deus mandou, e aí você é bom porque cumpre leis estabelecidas pela sociedade. É ruim essa noção, é ruim. Já adianto que é bem ruim, mas levanta questões éticas aqui. Até que ponto você é um cidadão de bem, entre aspas, aqui, ou uma pessoa boa porque cumpre as leis do seu país. Ou se você descumpre as leis do país. E deve se merecer morto pela polícia, executado pela polícia e celebrado por um repórter na televisão.
perguntas a serem feitas. Mas certamente esse tipo de repórter, esse tipo de jornalismo, esse tipo de imprensa brasileira ajuda muito a criar uma noção de que a polícia tem que ser brutal, de que bandido tem que ser morto e de que direitos humanos é coisa de vagabundo. E isso é muito problemático, porque isso também leva a inúmeras mortes que estão relacionadas a isso e que são de pessoas inocentes que são pegas numa guerra de fogo cruzado também. E mesmo se fossem culpadas, mereceriam um julgamento, mereceriam ser presas, mereceriam ser julgadas e mereceriam ser julgadas de acordo com as leis brasileiras e não mortes pela polícia, porque a polícia talvez ache que é a juíza, a executora das leis. Como eu mencionei, o repórter foi demitido, houve uma enorme repercussão negativa na internet, ele foi demitido, mas ainda assim ele meio que se justificou, né? Ele disse o seguinte aqui, olha, eu vou ler algumas respostas que ele deu aqui sobre esse assunto, né? Ele agradeceu as mensagens que recebeu e disse o seguinte: que o bem sempre triunfe sobre o mal. Viva a Polícia Militar! Obrigado a todos que enviaram mensagens. 99% são positivas. Isso mostra o quanto o brasileiro está farto da criminalidade, não aguenta mais perder para ladrão. E depois ele prosseguiu aqui no Instagram depois. Tem gente que não gostou muito. Talvez se eu tivesse do lado do bandido e falando mal da nossa polícia, violenta, truculenta e opressora, iriam curtir. Então é um discurso bem padrão de bolsominion, é um discurso bem padrão de um grupo bem bitolado, que pensa a realidade de maneira bastante dicotômica, simplificada e não compreende as complexidades das relações sociais num país como o Brasil. E aí, os bolsominions fizeram aqui uma hashtag, né? Contrata Jovem Pan, para que ele vá para o Jovem Pan. Talvez vá, porque realmente tem o perfil do Jovem Pan, né? Uma emissora que se alinhou totalmente ao bolsonarismo e é isso, né? Me diga o que vocês pensam sobre essa história toda aí, desse repórter celebrando execução policial, cantando música da Xuxa, paródia, para celebrar morte de criminosos, e foi demitido. E o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre como isso se dá também no imaginário do brasileiro, né? Como esse tipo de jornalismo aqui impacta na realidade dos brasileiros e no modo como eles lidam com a polícia, com a violência policial e com a criminalidade. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Poucas vezes em sua história, o mundo teve ao mesmo tempo uma pandemia das dimensões da Covid-19, um conflito armado envolvendo uma das maiores potências militares do mundo, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, e uma guerra comercial envolvendo dois gigantes como China e Estados Unidos. O que isso significa em termos de riscos e oportunidades para os próximos anos e décadas? Celso Amorim, que já foi apontado como o melhor chanceler do mundo e um dos 10 pensadores mais influentes do planeta pela revista Foreign Policy, vai nos dar uma aula histórica e imperdível no dia 7 de agosto, um domingo às 8 horas da noite. Terra em Transe. Os desafios e as oportunidades da nova ordem mundial. Você não pode perder essa aula. E para se inscrever é muito simples e é gratuito. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí se inscrever rapidamente para não perder esse encontro que vai ser absolutamente histórico. No dia 7 de agosto a gente se vê. Chame seus amigos e amigas para participar também. Até lá!